Sejam bem-vindos ao Bora Up Podcast, a bancada do conhecimento e do empreendedorismo. Já ouviu falar aquela história, meu amigo Crispim, que o que é bom repete? Rapaz, já ouvi demais. Tem gente que dá até aqueles ticketzinhos, né, pra colecionar e de repente, depois de 10, vem de novo. Isso, Ganha um brinde ainda. Que bom. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta pro meu parceiro, meu príncipe da inteligência. O que é bom se repete. Hoje nós vamos repetir um assunto de empreendedorismo que vocês vão amar. Sejam bem-vindos vocês aí de casa e você aqui que está nos acompanhando ao vivo pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Frank Borges, sou da LCK Uniformes e Camiseta, o mestre da uniformização, trazendo aqui agora um caminhão de informações e de conhecimento e de partilha. E você, meu príncipe? Dr. Frank Borges, mais uma vez, uma satisfação imensa de fazer parte dessa bancada. Você falando sobre tudo que é bom, repete, volta, mas eu acho que é um pouquinho diferente dessa vez. Também. É igual aqueles episódios que fica um gancho e a pessoa fala, mas peraí, eu queria saber o que aconteceu daquele outro lado. Então hoje a história é um pouquinho diferente. Então não está repetindo, está tendo uma continuidade, seria assim? Isso, é o que o povo fala, é crossover. Crossover, tá tendo um crossover agora. Pessoal, uma honra tê-los aqui novamente. Meu nome é Diogo, sou o príncipe da inteligência artificial da CRISP-A e hoje nós vamos falar sobre seguro, né, meu garoto? Seguros. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, como vender mais, conectando com pessoas, se relacionando. E quem é que está aqui na mesa para conversar com a gente hoje, Frank? Rapaz, faça as honras. Hoje as mulheres estão bem representadas hoje. As mulheres do empreendedorismo estão bem representadas. Hoje nós estamos aqui com ela, que já nasceu em Bebedouro, em São Paulo, já mudou para Vicente Novo com 8 anos de idade, é casada, formada em Direito, é empreendedora e, claro, seja bem-vindo, Ana da Cia Gold, corretora de seguros. Seja bem-vinda, viu? A bancada Muito é sua. obrigada, boa tarde. É uma satisfação, uma honra, um presente, um privilégio estar aqui. Muito obrigada mesmo. Isso é maravilhoso, né? Para quem não sabe, ela é sócia do Isaac, que já esteve aqui na nossa bancada e tá nos bastidores ali, viu? Não vamos falar que ele tá aqui não, né? Senão... Que tá vigiando? Que tá vigiando nós. Um pouco. Seja bem-vindo também, viu? Isaac, Marcos, fica à vontade aí. Ana, nós vamos falar de você. Aqui o Bora Up gosta de saber da jornada, saber da história, do propósito. Você sabe que todo crescimento tem o antes, o durante e o depois, né? Então nós queremos saber essa etapa. Então vamos para o Bora Up Repórter, né? Quem é a Ana? Onde vive? O que faz? O que come? Quais sonhos? Sonhava ser empreendedora, nasceu querendo empreender. Parece, Conta para nós um pouco da sua infância, o que foi, como surgiu o empreendedorismo na sua vida? Então, eu gostaria de iniciar mencionando o Ariano Suassuna, quando ele diz que toda história ruim é boa de contar. E toda história boa é ruim de contar. Não tem graça, né? Não tem graça. Então, a nossa Excelente. vida, ela é composta por muitos momentos. Não existe só coisas ruins e desagradáveis, mas também não é só maravilhas. Eu me considero uma pessoa muito abençoada, muito realizada naquilo que Deus tem feito na minha vida. Quando a gente se mudou para Vicentinópolis, eu me mudei com os meus pais, porque meu pai era caminhoneiro e trabalhava para o meu tio. Então, ele já tinha muitos anos que trabalhava em Vicentinópolis e a gente ficava em Viradouro, estado de São Paulo. E aí nós nos mudamos para cá, mas com a intenção de ir para Morrinhos. Minha mãe já estava com a faculdade toda fechada para terminar lá e tudo mais. Mas aí nós passamos o Natal em Vicentinópolis e ficamos. Tem 25 anos que eu moro lá e não tinha intenção alguma para início de conversa de morar em Vicentinópolis. Então, já por aí e ficou. Já por aí a gente começa. Na verdade, o destino era Morrinhos. Minha terra. Então, que bom. Eu acho uma cidade muito linda, muito arrumadinha, limpa ao extremo. Gosto muito de lá também. E a partir daí a gente vai começar com a minha mãe. Trancou a faculdade de vez, até então não tinha a faculdade em Goiatuba. E aos 12 anos eu me tornei a irmã mais velha, minha irmã, a Maria Teresa, nasceu e aquela coisa e tudo.
vamos lá. Tivemos uma crise financeira muito grande, meu pai teve problema de saúde, a minha mãe ainda não era concursada e começou a fazer salgados para vender. E eu morria de vergonha porque a venda era minha. E aí minha mãe fazia aqueles salgados, empadinhas e tudo, assim, a gente vendia o almoço para comprar a janta mesmo. A gente não tinha como jantar, tinha que ser aquilo. Você almoçava no salgadinho ali. Mas eu tinha muita vergonha, porque era uma bandeja de inox enorme. E minha mãe colocava nos saquinhos transparentes com lacinho de cetim, de fitilho. E vai eu, gente, na cidade, descer lá para vender aqueles salgadinhos. Mas até que um dia, e até eu mencionei isso com essa pessoa, eu cheguei no salão de cabeleireiro e uma mulher muito bem sucedida, ela estava lavando o cabelo. E ela disse assim, eu estava com toda a bandeja ainda, tinha acabado, era um quarteirão de baixo da minha casa. E ela falou, nossa, que bom. Você tá ajudando sua mãe? Que coisa linda. Bom que eu vou levar pro lanche dos meninos na roça. Quanto fica tudo? Gente, eu falei, nossa, não acredito. E aquilo assim, e ela me elogiou, sabe? E falou, nossa, que bonito, ajuda sua mãe. Gente, eu voltei lançando a bandeja, assim, aquilo era uma felicidade. Minha mãe ficou todo mundo alegre. Então, a partir daquele momento, eu vi que era bonito. Porque ia fazer uma diferença naquele, né, o pessoal lá da roça ia experimentar, o salão ali, o pessoal ficou... E eu já me livrei dos salgados também, e já garanti... A primeira parte. Já garanti um trajeto menor para casa. Depois a minha mãe passou para concurso, quando teve a minha irmã passou para concurso, a coisa começou a melhorar um pouco, e eu quis trabalhar. Eu queria trabalhar e não tinha jeito ainda, que minha mãe não queria que fosse em mercado, porque trabalha até muito tarde. Tudo bem, até que ela ficou importunando lá a minha primeira e única chefe, vamos dizer assim, para que eu começasse a trabalhar. E aos 15 anos eu comecei, no fim do ano, em dezembro, a vender bonecas nessa lojinha que ela abria só de temporada. Só que ela também tinha um negócio de corretor de seguros e eu fiquei apaixonada por aquilo que as meninas tinham telefone, que vinham lá para falar as coisas. Eu falei, nossa, que legal, né? Deve ser bom. E a minha mãe falou, não, você sabe tudo. O que você não souber, você fala que aprende. Tá bom. E a minha mãe importunando, né? Que queria que eu começasse a trabalhar. Quando eu fiz 16 anos em fevereiro, minha mãe voltou lá e em 1º de março ela me contratou. E foi muito bom. Eu lembro, assim, de uma vez que eu mesmo, sem saber, porque eu tava crua. Minha mãe sempre me ajudando, ela dizia assim, se ela falar que faz tal coisa, se não souber, você fala que aprende. E teve um dia que, por carga d'água, eu estava sozinha no horário de almoço com ela e precisou passar um fax. E eu não sabia passar fax. E eu paralisei. E ela falou, você sabe passar? Eu falei, não, mas eu aprendo. E aí, nós começamos a rir e me ensinou a passar fax, a receber o sinal de fax. E foi uma beleza. E eu já pensei que eu estava abafando. E com isso, eu comecei a gostar muito do relacionamento com o cliente. As coisas foram melhorando. Aí eu já passei para o período noturno, no ensino médio. Beleza. E a minha mãe tinha um sonho de que eu fosse doutora. Advogada, doutora Ana Carolina. E comecei direito, já aí nesse período eu já estava casada, me casei aos 18 e já comecei a faculdade. Só que no decorrer do tempo ali, depois que a gente foi tentando fazer a prova do AB e não passou, eu fui vendo que não era aquilo mesmo, que aquele era um sonho da minha mãe. Na verdade, se eu fosse escolher, eu gostaria muito do concurso naquele tempo. Hoje não, hoje eu amo estar onde eu estou. Amo onde eu cheguei. E nessa jornada aí nos traz uma particularidade, né? Quando a gente traz para o empreendedorismo, sua primeira experiência foi vendas, né? Sim. Mamãe pôs para vender salgado. Exatamente. Né? E de lá você já teve uma transformação do não para o sim, né? Foi muito bom. Você saiu pela necessidade e não queria, não pela vontade, exatamente. né? Eu morria de vergonha. O sol quente, eu falei assim, meu Deus. E voltar a troco, gente, que dificuldade era aquilo. Nossa, muito difícil, muito complicado, que na minha cabeça não dava. Mas deu tudo certo. E foi rompendo, né? Foi rompendo. Foi muito importante para mim. E de lá você já teve a primeira experiência de trabalhar com o público, foi na corretora, é isso? Sim, fiquei lá por quase 6 anos. Quase 6 anos. Isso, em agosto de 2000 e alguma coisa, acho que 12, eu pedi para sair, para focar mesmo realmente na prova da ordem. E tentando fazer um cursinho, indo para Goiatuba, indo de carro, e aquela coisa, indo de carro mais cedo para fazer o curso, inclusive. Mas não dava certo, eu não passava, e eu passava mal na prova, e não era para mim aquilo.
Até que eu fui parar no hospital no dia da prova. Já ia chegar nessa particularidade, né? Porque não é qualquer jeito, né? A gente tem que, como diz pode... a história do Ariano Suassuna, tem que ser moendo, senão não tem graça. Se fosse uma história fácil, não teria graça de contar, né? Nesse dia, Conta pra nós essa particularidade desse travamento, né? Porque eu fiz a primeira vez, normal, eu ainda tava no curso, falei, vou só ver como que é. Nossa, eu bati na trave, foi tão bom. Falei, então agora vai. Sinceramente, eu não sei quantas vezes eu fiz essa prova da ordem. Eu sei que no dia que eu passei mal, quando o auxiliar foi distribuir as provas, que eu olhei para a prova na minha mesa, eu li a Ana Carolina e eu pensava, esse negócio tá errado. Aí respirava fundo, mas eu me sentia bem, mas a minha visão começou a embaralhar. E se eu lesse, por exemplo, Bora Up, eu sabia dentro de mim que era o Bora Up, mas eu não falava isso, eu não conseguia falar. Externar. E eu só levantei a mão e eu não falava nada. Nada. E esses 3 dedos meus começou a... Então, literalmente, você travou eu travei mesmo. E aí fui parar lá na sala de ajuda e até que eu lembrava o número do telefone do meu marido para vir me buscar e aquela coisa. Tá, vamos pro hospital. Eu lembro que no caminho tava minha cunhada e o meu marido. E a minha cunhada Eva. Eu disse assim... Eu preciso voltar para terminar a prova porque eu paguei R$50. Mas eu sabia que não era assim. Eu saía 50, mas não era 50. E os dois riam no carro, sabe? Tipo assim, ela tá, Zoreta. Vamos levar pro hospital mesmo, direto. Colou as placas. Colou. E aí chegou lá, tomei diazepam 2 ou 3 doses, uma coisa assim. Não, ela vai apagar, e se ela precisa descansar. Que isso, gente? Eu fui de Tumbiara a Vicentinópolis conversando igual uma tagarela e aquilo acelerado. Eu não acreditava que eu tinha perdido o dinheiro da inscrição. Aquilo era inadmissível, né? E tudo. Mas aí até que eu falei, não é pra mim, né? Vamos conversar com minha mãe, porque realmente não é pra mim isso aí. E nesse meio tempo, a gente corta aí um parênteses, abre aí uma aspas. Eu já estava na Cia Gold. Mas para eu chegar na Cia Gold, a gente volta um pouquinho aí, uns anos. Quando, em agosto que eu saí do serviço, e eu não passava na prova, início de janeiro de 2013, por aí, eu estava na cozinha da casa da minha mãe, de forma que eu havia lavando roupa no tanquinho, e o meu telefone tocou, era o Ailton, pai do Isaac, e que vale a pena vocês conhecerem ele. Ele me ligou e disse, olha, eu sou aqui da Cia Gold em Tumbiara, nós estamos com um projeto de expansão e precisamos abrir em Goiatuba. A gente já tem em Buriti e tal, abri em Vicentinópolis, nós já temos Buriti e tal. E a Leiliane me indicou você e daqui uma semana a gente tá aí para você fechar o contrato. Eu falei, a coisa foi processando, eu pensei, esse cara, peraí, não sabe nem se eu quero, não sabe nem se eu presto, se eu funciono, se é de confiança. E eu falei, olha, me dá um prazo aí, porque eu preciso conversar, né, com minha família, meu marido, preciso pôr na presença de Deus, porque não sei. Não é assim. Não sei. Não é esse o caminho. Peraí, que eu não me é aperta, esse morango, né? Não, eu falo assim que eu não suporto pressão. E eu não tenho a mínima vergonha de dizer isso. Eu tento administrar ao máximo a pressão para eu não ficar afobada demais, porque eu sento e choro mesmo. E das mais felizes, assim, sem... O Isaac sabe. E isso no seguro. Isso no seguro. Esse carro batido. Exato. A pessoa falando, eu preciso sair daqui, o que eu faço agora, doutora? Não, mas aí dá certo. É a loucura. É a loucura do ser humano. Não, aí dá certo. Você sabe que quando eu choro, o Isaac até falou pra mim, Ana, tá tendo uma dificuldade assim com tal departamento. Não vende essa parte ainda não, porque senão você vai chorar. Então, ele já sabe que se deu problema lá na frente, ele já me avisa. Ana, não entra não, que o negócio é... Então, beleza, obrigada, agradeço. Agradeço porque eu sento e choro. Tô ciente. Tô ciente, Então, aí, com uma semana, o Ailton e a tropa. Porque na época veio o Ailton, a dona Iracilda, veio a Jaqueline, a filha dele. Na época, ela representava um dos bancos que a gente era correspondente. O Isaac... Foi uma galera. E assim, durante esse meio tempo, ele falou assim pra mim, escolhe 2 cômodos aí na cidade que você acha que é um lugar bom pra montar corretora. Eu falei, esse cara ficou doido, não tem dinheiro. Porque eu sempre pensei que sociedade né? A gente vai entrar com um bem comum pra fazer uma coisa ok. E eu não tinha caixa. Eu falei, como assim?
Beleza, chegamos lá, né? O Marcos estava viajando, meu marido estava viajando, então meu pai e minha mãe estavam comigo, né? Porque meu pai e minha mãe sempre quiseram. Sempre quiseram, não dá certo, você não tem nada a perder. E vai, eu pensei, né? Não tem, né? Beleza, então vamos lá. E aí, no primeiro cômodo ele não gostou. E no cômodo que nós estamos até hoje, ele chegou em um cômodo bem amplo. E ele entrou e falou... Ó, é o seguinte, ó, aqui você manda pôr uma parede aqui de gesso, faz o contrato com o rapaz por 5 anos e tal. E ele falando aquilo, eu pensava, esse cara, eu não vou dar uma semana. Ele tá pensando que eu vou abrir isso daqui. Como? E assim, batendo martelo, eu pensava, ele não sabe se eu vou durar. E não sabe aquela coisa assim que você vai só, parece que a maré vai te levando, mas você vai pensando, esse cara tá doido? Tá. Fechado isso foi janeiro. Na segunda quinzena de fevereiro, eu já comecei a trabalhar em casa. Ainda não tinha, porque tinha que fazer umas reformas lá no escritório e a gente não tinha aberto ainda. E o pessoal começou a me ver na rua. Você tá vendendo seguro, né? Não, fulano vai te ligar. Eu falei, uai, tô vendendo seguro. É aquela coisa assim, né? Muito Mas novo. você nunca falou não. Eu nunca falei não. Sempre eu tinha medo. Sempre com medo e desconfiado. Sempre com medo, desconfiada. Eu pensava, esse povo é louco. A Leiliane falou, não, Ana, eu conheço demais, é um amigão nosso, represento eles na Mais uma seguradora que eu vez o trabalho. comercial batendo na sua porta. Mais uma vez comercial. Leiliane, uma querida, abriu muitas portas na minha vida, graças a Deus. A gente tem até hoje muito relacionamento. E aí, quando foi 1º de junho de 2013, nós inauguramos com carrinho de pipoca e tudo. Lá no escritório tem uma varandinha na porta. Então, assim, você abre... você não estava sabendo ainda se ia trabalhar. Sabendo. Pus carro Eu não lá, sei se não vai sei rolar. se vai rolar. É desse jeito, o tempo todo. Os 2 primeiros anos eu ligava pro Isaac. Não sei eu se vai vou rolar, desistir. mas Isaac, tem carrinho de pipoca. tem carrinho de pipoca, tem anúncio na rua. A sala maravilhosa. Maravilhosa. Mas eu não Ar-condicionado sei. instalado, tudo lá. As vendas vindo, né? Sendo abordadas na Venda rua. vindo. Sim, tô vendendo. Tô vendendo. Mas não nossa, sei se eu quero, Mas não não. sei, não. Não sei se vai dar certo. Mas aí entra o X. E eu vou só pontuar uma coisa. Sabe o que é o mais gostoso de ser? É a história do que o que é certo vem de trás para frente. Né? A história estava escrita. É porque, assim, algumas vezes, e eu tenho vivência de muitas pessoas que começam com esse receio. Né? Será que vai rolar? Será que vai dar certo? Será que sou eu mesmo? Será que o que tá vindo é para mim? Uhum. Aí você ora, põe de joelho e Deus, se o Senhor quiser que funcione, que apareça uma pomba, a pomba passa. Não é 2, pai. Tem que ser 2, aí passa 2. Não, pai, eu acho que eu tô confundindo, que seja 10 e um senhor andando de bengala, e aparece tudo. Só não, mas é muita coincidência. Deus não ia ser tão claro assim. Não ia ser tão direto. Não, tão direto, objetivo. não. Mas eu acho que aí é que entra a parte que é cultura, né? Que é uma das coisas que a gente fala muito, né? Que a cultura, quando você assimila a cultura, que, como você falou, né? O pessoal veio com a família, para conhecer sua família. Então é uma coisa muito cultural. A coisa precisa ser junta de todo mundo. Sim. E aí, para eles, começam a fazer sentido. E aí pergunta para Leiliane como é que foi. E fala, não, a mulher é boa. Com certeza ela falou. Pode contar que ela não escorrega, que isso aqui não vai dar ruim, porque a gente precisa de gente. Né? Mas a gente não, é que não sabe, né? Ela aprende até a passar fax. Aprende, ela aprendeu. A menina tá top, porque ela passa um fax gente, como ninguém. Eu sou da época que a seguradora atualizava via disquete. Você lembra disso? Disquete, chegava a atualização via disquete da versão da seguradora. Você não tem carinho dessa época, não, menina. Sou da época do disquete. Era os últimos disquetes. Eu tava no final. Não era Você muito tá com cara do CD e do DVD. Mas é que era o finalzinho dos últimos 2 disquetes. Você lembra de disquete? Meu filho, você é muito novinho. Meu amigo, eu comprei muita caixa de disquete. Tá louco. Fazer backup. Vai instalar o Príncipe da Pérsia, era 14 disquetes. Nossa, meu Deus. É de sua época também. É muito tempo. Mas é maravilhoso. E aí, não sabendo que ia virar, já estava abrindo um negócio e fazendo as provas ainda. Não, aí nesse momento... Conciliando as duas coisas, eu já tinha encerrado. Aí eu já tinha parado já. Eu já tinha parado, eu estava finalizando o curso de Direito. Com a corretora aberta, eu fiquei mais... Eu acredito que um ano e meio ainda para terminar o curso.
Só que nesse período, quando falou assim, não, porque cidade pequena anuncia mesmo, sem precisar pôr o carro de som. A gente ficou muito desacreditado. Daquela que a igreja fazia anúncio lá Aquilo lá, no rádio lá, né? No alto-falante lá. E assim, não, A Ana isso vai aí fazer prova, vamos todo mundo orar é desse pra jeito. Gente do céu, pensa a pressão que era. Era de leve. Nossa. Talvez o receio não era nem da prova. Era do de povo. todo mundo. Era o povo Saber. Vamos esperando. saber. E aí, passou? Não. Nossa, gente. E então, assim, vai dar certo? Isso aí não vai virar nada. E a gente começava a ouvir, né? Isso aí não vai virar nada. Seguro não é assim, não. Menina nova, isso aí não vai pra frente. Isso aí tem que ter experiência, no caso, sei que tem. Gente, isso foi tão difícil porque até que a coisa começou a rodar, e eu falo rodar, é empipinando mais, porque aí começou a ter sinistro. E sinistro, assim, do carro tombar na avenida principal, sabe? Do povo tá lá e falar, você tem seguro? Tem? Tá, é com a Ana. Aí a Ana brotava lá. E o choro, Ana? Não chora aí, vai esperando. Aí numa noite, na véspera de Natal, o cliente bateu, assim, feio mesmo, deu muita gente, e eu cheguei em casa e fui chorar. Mas depois de ter resolvido. Depois de ter resolvido, lógico, e chegou, pôs o carro em cima da porta, Plena. embora, tudo bem, vai com Deus, tal, amém, ó, pode ficar com... Eu cheguei em casa, chorei. Tirou o protocolo de atendimento lá, Tudo, o tudo. nome do atendente, hora da ligação, ok, vamos com Deus, mas eu chorava, eu pensava, aí o Isaac, não, Ana, tá tudo certo, vai pagar. Mas tô fazendo seguro certinho, e o Isaac lá, Ana, não tem como negar, não. Mas qual que era o seu receio dentro disso? Porque, assim, lógico, é igual você falou, a grosso modo, a gente tem uma vivência que a gente vai se machucando e vai criando esses receios. É. A sua família sofreu, seu pai teve problema de saúde, e a gente vai falando, será? Será que será vai, que né? vai? É. É. Será que é Será- pra mim aquilo? Será que é pra mim? Será que o meu lance Será não é que eu sei mesmo? fazer? Porque E a trabalhar gente pros outros? Será que eu sou esse tipo É o mesmo? famoso, a gente vai nos limitando, as famosas crenças limitantes, né? Porque a Que gente, vai apegando, a gente né? vem naquilo assim, um concurso público é uma estabilidade, mas na verdade hoje eu vejo que estabilidade não existe. Nem se você tiver um olerite aí garantido, não existe estabilidade. Hoje eu gosto de não ter estabilidade, porque o mês que é menor, ele vai passar e vai vir outro melhor. Então, eu tenho essa noção hoje, porque teve os 2 primeiros anos que eu ligava pro Isaac. E, gente, isso é tão verdade. Às vezes as pessoas ouvem a gente falar e pensam assim, isso é exagero. Gente, não é exagero. Eu parei de ligar pro Isaac tem pouco tempo. Não pra falar que vou desistir, mas assim, no geral. Pra ver se eu tô caminhando Isso com aí o pai durou 2 anos. próprio patins, sabe? Mas, assim, todo dia eu ligava, Isaac, deixa eu te falar, não vai dar certo. Não, porque assim, ó, deixa eu te falar, não tá, aí a receita não bate, não entra a receita, Isaac. Ana, é assim mesmo, vai dar certo. Então, assim, aí no dia da reunião, volta um pouquinho, no dia da reunião lá, vamos fechar, tá, os 5 anos. Pois é, Ailton, eu não tenho caixa, tá? O faz-me rir, Ele falou assim pra mim, o dólar. não dá nada não, você tem um notebook? Gente, vocês precisam conhecer ele. Eu falei, tenho um notebook, aham. Você tem vontade de trabalhar? Pensei, depende do caso. Pensava comigo, depende do caso, qual o trabalho, que jeito que vai ser. Falei, tenho. Você falou, olhou pra ele, agora eu me vingo. Vou falar um não pra ele aqui grande agora. Falei, tenho. Então, beleza, depois nós vemos isso aí. Gente, ó, deve ter uns, se tiver 7 anos, 5 anos, que eu sei tudo que tem de despesa numa corretora. Tudo vírgula, assim, né? Porque a gente divide as coisas, mas o Isaac tem o operacional que é dele. Que me ajuda também as meninas. Mas assim, chegou um ponto de eu não saber de eu não saber que tinha imposto do bruto. Ó, Ana, agora você tá ganhando um dinheirinho e tal. Ó, tem um imposto aqui, ó, pra gente abater. Eu falei, uai, agora? E os outros anos? Não, nos outros anos não tava dando tanta receita, aí pra você não assustar, eu pagava. Gente, aquilo eu queria morrer, enfiada debaixo da terra, assim, igual o ladinho que volta pra lâmpada. Como assim, Isaac? Não, aí tem também o contador, tá? A conta do eu não sabia. Porque, assim, não tinha receita, mas ele ainda me passava um salário por Fazer mês. um subsídio para você isso conseguir aí, rodar. Pra ir rodando e tal. Mas eu sabia, eu acho que eu cheguei a dever pro Isaac quase 4 mil, R$3.500, assim, muitos anos. Muitos anos. Sem ele nem ter falado Ele nada. falava assim, eu tô te cobrando, mulher. Não tá, mas eu tô. Eu falava, estou me cobrando. Eu estou, eu então preciso foi por isso que o Isaac romper. não falou mesmo. Não falou. Preocupa não que eu tenho uma cobradora lá que não vai falhar. Eu estou. E aquilo, assim, foi loucura mesmo. Aí, quando a gente começou, que um foi indicando pro outro e a coisa foi rompendo, não, paga.
Tudo aquilo que foi o desacreditado. Não, paga sim, eu fiz. Não, fulano recebeu. Nossa, foi uma caminhonete. Ah, não, ó, ali não tem nada, não. O Celtinha, menino, ó, o Uno ali, baratinho, dos mais... E eu gosto de fazer seguro de carro barato, gosto de fazer seguro de carro caro, de carro... O que chegar lá eu gosto de fazer. Não escolho, porque eu tenho tanta satisfação, tanto do cliente, que é simples, foi lá com o primeiro carro, né, e conseguiu comprar. Humildezinho, né? E vai lá e fala, nossa... O que dá para fazer nisso aqui? Gente, eu quero carregar esse cliente no colo, porque ele valoriza o dinheiro dele. Ele foi difícil comprar o carro, mas ele vai lá para mesmo assim fazer o seguro. Então, a gente tem, até essa semana, tem clientes que vão lá e fica, nossa, vocês é gente boa demais, que vocês olham para mim, trem que não precisa olhar, mas é porque a gente vira, assim, realmente de casa. A pessoa vira de casa, às vezes nem é uma coisa para fazer, por exemplo, olhar um IPVA, olhar uma coisa do Detran. A gente olha lá, por quê? Porque criou esse relacionamento, porque a gente, tendo como servir, a gente vai servir. Isso é tão interessante, Ana, porque nós falamos do bastidor de relacionamento aqui, né? E nos traz, para o tempo de hoje, quando a gente fala de concorrência, né? Como a empresa faz ou eu faço para... sair na frente dos concorrentes, né? Aí eu acredito muito nisso, que eu gosto de comercial também. E eu acho que o relacionamento, ele estreita, gera confiança, credibilidade e, principalmente, joga o preço para a última etapa de tudo quanto for contrato. Porque ele é o valor. Porque ele é o valor. Você coloca valor na frente. Que valor é esse? De atendimento, de pessoa, de humanização, de tratamento. Então, pelo que você falou, você não coloca diferença de valores, ou seja, poder aquisitivo dos seus clientes. Tratam todos, nivela, né? Todos igual por igual. É muito bom ser a pessoa que atende o telefone quando o carro bate. É muito bom. É uma responsabilidade imensa, mas é muito bom falar, Ana, tá assim, sim, nós vamos resolver. Eu posso espernear lá, eu vou ligar pro Isaac, eu vou ligar pras meninas, eu vou pôr fogo no mundo, mas nós vamos achar um prestador para te ajudar. Rápido. Então, assim, até foi um caso aqui que o Isaac comentou, isso é verdade, a gente tem casos lá de fazer reembolso, a gente paga e depois que recebe, passa para ele. Então, assim, porque na hora, eu trabalhando com seguros a vida inteira praticamente, que juntando tudo vai dar 16 anos, 17 anos, eu já bati carro, já capotei carro e assim, some e você fala assim, qual que é o meu nome? Então, você perde, você sai. Então, ser essa pessoa, não, eu tenho que ligar pra Ana, eu sei, então, Ana, tá assim, assim... Pronto. Algumas vezes a gente nem liga pro esposo, pra esposa, liga antes pra seguradora, né? Pra falar, relaxa. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Depois que resolve, tá vindo, eu não tô machucado. Exatamente. O carro tá segurado, o pessoal vai vir, você pode ficar aí onde você tá. Exatamente. Me espera que eu já tô chegando. Tanto que isso é maravilhoso, esse ponto de vista que você colocou. Né? E deve ser assim que vocês atuam, né? No certeza. ato de uma ocorrência, de um sinistro, a pessoa lembrar do corretor em primeira mão. Primeira mão. Antes de avisar para todo mundo. Só avisar igual você pontuou, né? Ó, que tá tudo resolvido, dá a notícia. Ó, Crispim, relaxa, tá tudo bem, tô respirando, tô vivo. Tô aqui sentadinha, a Ana já resolveu tudo, estou na mão da Cia Gold, aqui não vai ter problema. Fique tranquilo. Pelo contrário, ainda vou ganhar uma carona para ir embora ainda. Bem, tá? E ela já arrumou um carro para 2 semanas, relaxa. Isso aí não vai ter estresse. Tem cliente que fala, não vou contratar carro reserva, não. Deixa isso quieto, tal. Não, se você precisar, tem uma motinha aqui. Eu tenho uma Elite, aquela scooter. Tem uma motinha que nós te empresta essa motinha, a peça não fica, não. Então, a gente vai criando esse laço, assim. A concorrência, ela existe, mas a depender do ponto de vista. Eu acredito muito que tem mercado para todo mundo, tem público para todo o mercado também, no sentido de que dá para crescer a Cia Gold, dá para crescer a pessoa que quer empreender, não é limitado isso. O empreendedorismo, ele é muito amplo por causa desse leque que tem. Se você fizer a coisa certinho, não é receita de bolo que eu vim trazer, não, mas se você fizer o certo, vai dar certo. E o meu receio era essa dúvida de mim mesma. Eu morria de medo de não dar conta. Por quê? Porque eu nunca tinha feito nada nesse nível. Eu nunca tinha chegado lá. Então, como? Eu não consegui passar na prova do AB. Eu descobri depois, no fim do curso, o curso já estava finalizando ali, que eu não ia virar advogada, que eu não ia ser concurseira e nem concursada, né? Tão pouco. E aí, como é que vai ser? Então, nesse meio tempo, a gente vai se conhecendo, né? A gente
É por isso que eu falo da companhia da jornada, que ela tem que ser muito bem... no meu caso, eu fui escolhida, né? Eu não escolhi a Cia Gold, eles que me escolheram, mas eu digo assim, tem que saber quem tá do seu lado. Porque até eu falo isso pro Isaac, se a gente quiser ir mais rápido, vai sozinho. Mas mais longe, vai de 2, vai acompanhado, porque se um cair, o outro levanta, isso é bíblico, né? Que é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. E isso é muito, muito verdade na minha vida. Eu sempre, assim, tive muito medo, muito receio, por não me conhecer também. Aí a gente entra naquele ponto de terapia, não sei quantos anos que eu já falei pra minha psicóloga que se ela me liberar, eu vou ficar na porta do consultório dela, vai ter que me atender. Então a gente vai construindo, vai amadurecendo. Na época eu tinha 22 anos, quando a gente abriu oficialmente a Cia Gold, e eu sou outra pessoa. Simplesmente eu me considero outra pessoa. E quando a gente fala de transformação, de acreditar ou ser acreditado, né? Porque o seu é uma história muito engraçada, que é o contrário, né? Totalmente. Acreditaram em você e você no início não. Nossa, né? toda a vida. E a gente cai naquela... me faz assim, na sua jornada, na sua história, ficar comparar com aquela da instruções de avião, né? Que Exatamente. primeiro cuida da gente para depois cuidar... Com certeza. Cuidar do próximo, né? Sim. E a faz Cia sentido. Gold foi mais ou menos isso, né? Acreditou em você, Totalmente. antes de você mesmo acreditar. Não, né? eu falava, como que vocês confiam? Como assim? Porque, de verdade, hoje eu nem passo mais. Acho que eu nunca passei pro Isaac comprovante de pagamento de nada. É simplesmente assim, Isaac, transfere tanto porque ficou tanto de despesa. E ele transfere. Então, se eu falar pra ele que deu 10 mil reais de despesa, ele vai passar. Manda meu Pix pra ele a próxima Mandar o vez, Pix, né? Eu vou anotar aqui. Então, assim, ele não tem esse... Até teve um tempo que eu tava guardando tanta conta lá e muito papel. Eu falei, Isaac, eu vou jogar fora. Pode? Você quer? Não, Ana, guarda só 2 anos pra trás e joga isso fora aí e tal. Então, assim, essa confiança... E também tem a ver com o cliente, porque se a gente tem a confiança de uma pessoa, que a gente possa nutrir ela, pra ela permanecer. Porque se eu falar pro Isaac, ficou 1.000 reais a mais e não ficou, acabou. E cai naquela condição, né? Quebra-se um vínculo. Acabou. É um valor que não te atende, te ajuda em nada. Não. Né? Vai pra miséria mesmo. E conta pra nós aí, esse período que você ficou de desistir, né? Não quero, oi, não dá mais, isso aqui não tá certo. Porque você estava na sua subconsciência que não era justo com eles do que eles estavam fazendo. Não né? era, porque não tinha renda. Eles ficaram ali 2 anos e quase 3, só investindo e nada, que assim, tinha produção, mas ela era pequena comparada às despesas. E até que a gente já começou a abrir conta por um banco correspondente, esse banco pagava certinho, só que demorava, e era contratual, demorava e 45 dias para pagar. Gente... Quando eu pensava que ia demorar 45 dias e eu ainda estava devendo, ainda não ia suprir, eu perdi a noite de sono, eu ficava muito aflita, muito aflita. Mas eu ia trabalhar todo dia. Eu chorava, eu esperneava, tinha dia que eu fechava a corretora no meio do expediente para chorar mesmo, mas eu estava lá todo dia. E quem me vê, só me vê sorrindo. Minha avó costuma dizer que eu converso sorrindo, e vai ser assim, com fé em Deus, para sempre. Porque a gente enxuga a lágrima e vai. Eu gosto muito de um texto que está em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o propósito que foi chamado. Então, eu acredito muito que, às vezes, tem pessoas que têm um grande propósito, assim, estrondoso, mas, no meu caso, o meu propósito é fazer o certo com aquilo que eu posso, o que está no meu alcance. É fazer o melhor que eu tenho. Às vezes o melhor pode ser 50% num dia, ou às vezes pode ser 200%. Mas se eu fizer isso, eu vou ser justa comigo e com vocês. Então isso para mim é muito importante. Eu posso estar assim, morrendo, mas se eu tiver feito um compromisso com você, como no caso um cliente, eu vou te atender 4 horas da manhã e vai dar tudo certo. Rindo, brincando. Enquanto você não chegar na sua casa, eu não deito também. Aí é que tá. Dá alguma dúvida? O que o Ailton enxergou na Ana? De forma alguma. É porque eu gosto. Aí entra a questão que o Frank gosta de falar, que é a provocação, né? Justamente. O Ronaldinho Gaúcho, ele fala que futebol sempre foi para ele uma coisa básica. Ele olhava no futebol, colocava a bola no chão,
Onde ele olhava, ele já sabia como é que ele encostava na bola, a bola ia cair ali, o menino ia estar correndo, ia pegar no pé de lado Pensa. dele, ele ia chutar a bola e ia ser gol. Para ele era uma coisa natural. Sim. Automático. Quando a né? coisa é natural, automática, a gente acha assim, o mundo tudo faz isso. Todo mundo que joga bola assim. É verdade. Eu não sou excepcional. Eu não sou uma pessoa diferenciada. E pela forma que você fala, o jeito que você se comunica, é um jeito encantador. A gente Muito fica fã. Eu obrigada. já tô querendo saber aonde é que nós contratamos também. Hoje, agora, já Agora. me passa o vencimento da sua Entendeu? Vamos apólice. aproveitar que o Isaac não tá aqui, né? A gente tem que ser esperto, aproveita o tempo. Porque a questão é exatamente essa. Então, assim, talvez, e aí entra a provocação, será que a parte de comunicação, de se relacionar, de ter o sorriso no olhar, de ter essa parte com as pessoas, será que para você nunca foi tão natural que você falava assim, isso aqui não é nada demais. Isso aqui todo mundo faz desse jeito. E aí, por você achar que você não tinha nada de diferente, igual o Ronaldinho Gaúcho, achava que todo mundo jogava bola igual. Daquele jeito, né? E aí você fala assim, não, como é tão natural, não faz sentido ninguém achar que isso valha o que vale ou Entendo. que é uma forma... Não, como assim que todo mundo não faz desse jeito? Que é o reverso, né? Que aí entra exatamente nessa história, que talvez pro Isaac, pro Ailton. o Ailton foi tão... Ele falou, não, isso aqui não tem jeito de eu deixar essa menina lá com 22 anos, com o jeito que ela conversou com a gente, do jeito que envolveu, eu não vou deixar essa mulher aí para vender pros outros. Ela vai quebrar meu negócio. Vai Ela vir... vai pegar as concorrências tudo lá, ué. É minha, essa aqui vai vir pra mim. Eu realmente nunca pensei dessa forma, mas um pouco diferente, mas no mesmo sentido, digamos assim, que nós somos substituíveis. Existem muitas corretoras no Brasil, existem muitos corretores, homens, mulheres, existem muitos vendedores de seguro, concessionária, enfim, mas a maneira como a gente vende, a maneira como a gente atende, ela é insubstituível. Não tem como repetir, isso faz muito sentido, realmente. Talvez é tão fácil para você que você fala assim, não, isso aqui é normal. Tá no dia a dia, né? Tá no dia a dia. E a pessoa, na hora que fala, não, eu só posso ter a Porque pela sua retidão Tem e sua jeito, competência, é o que o Crispim pontuou muito bem, que fica automático para você. Ser honesto é automático, ter essa visão de não dar entendo. prejuízo para ninguém, ter essa visão de que trabalhar e sorrir e atender o povo, ela é fundamental. Então, coisa que falta nos seres humanos hoje foi vista em você. E é Bom. claro isso, ver, né? Agora, Ana, fica aquela pergunta que não se quer calar, né? Nesse período de briga e desbriga, de largo no largo, igual marido e mulher, né? Largando, você e o Isaac era assim, né? Vou fechar, só não que eu vou. que queria largar. né? Justamente. E quando foi que você realmente teve essa visão? Mas peraí, o que esses caras estão vendo em mim? Que eu tenho que ver também. Então, quando foi que você não realmente a Cia Gold foi feita para mim e eu fui feito para a Cia Gold? Foi quando que veio essa Olha, confirmação para você de dentro, né? Exatamente, eu não tenho essa data para te falar, esse ponto. Não precisa ser a data. Sim, né? Mas teve uma reforma que nós fizemos na corretora, que nós reformamos a fachada, pintamos lá as paredes, tudo, nós fizemos essa reforma por fora. E a nossa corretora, além de Vicentinópolis, ela é linda, gente. É Assim, Cia Gold, de né? verdade, ela é maravilhosa. E teve um dia que e a gente foi reformando, fez as letras lá em caixa, Caixa alta. né? lindas. E eu passei um dia à noite na porta da corretora, e ela é bem na esquina, eu fiquei na diagonal com a outra esquina. E eu olhei para a Cia Gold assim, Iluminada. e eu sorri, mas eu sorri por dentro. E eu agradeci muito a Deus, porque foi Ele que me proporcionou a Cia Gold. É de lá que muita coisa dentro de mim mudou e melhorou. Essa pode parecer, é uma coisa profissional, é só dinheiro, não é. Para mim, a Cia Gold é uma realização pessoal. E aqui pode até ficar um pouco além da conta, mas porque eu não sou mãe, mas para mim, a Cia Gold é minha filha. Todas as noites que eu levantei, que eu atendi, que eu fui todos os dias trabalhar, que eu sofri,
que eu me dediquei ali. Hoje eu tenho uma criança ali de 12 anos, quase um pré-adolescente. Porque, de verdade, só quem empreende sabe o que eu tô falando. Só quem empreende, porque empreende assim, querendo. Eu não queria, mas querendo. Porque agora que os nossos clientes e nossos amigos vão saber dessa minha vontade de desistir. Porque há 12 anos, tem 12 anos, eu nunca falei isso. De jeito nenhum. Tô ótima. Vamos vender aqui, é a melhor coisa que tem. Amo. E hoje eu amo. Amo muito. Porque eu comecei a entender que existe um propósito naquilo que você faz todo dia. Às vezes é rotina para algumas pessoas, mas para mim, eu amo a minha rotina. Eu amo ter aquilo ali para trabalhar. Eu amo poder trabalhar de onde eu estiver. Eu tô aqui hoje em Goiânia com vocês, mas o meu negócio não tá parado. O meu cliente não tá sem assistência. É a nossa Ronaldinha Gaúcha, né? É o que eu tô te falando. É muito interessante isso, porque eu vejo assim, o quanto Deus prepara todas as coisas. E Ele prepara mesmo. Até hoje, chegam clientes lá e falam, pessoas para cotar o seguro, pré-clientes, digamos assim, que falam, seu pai me mandou aqui. Seu pai falou, cara, larga, vai fazer seguro com a minha menina lá, a minha mãe. Professores, né, que eram colegas de trabalho da minha mãe. Então, assim, fiquei sabendo, aquele carro lá deu certo, né? Fiquei sabendo que o fulano arrumou, tal. É isso. Então, a gente nem gasta tanto, assim, falar, nossa, eu preciso fazer uma propaganda e preciso colocar... Porque o relacionamento que nós temos e a experiência que o cliente tem com o nosso atendimento, ele tem uma relevância muito grande para nós. É aquele boca a boca mesmo. Anny, essa transformação é tão incrível que, assim, me corrija se eu estiver errado, né? Eu vou fazer, na verdade, uma pontuação, né? Sim. Que enquanto você tinha esse sentimento que estava dando prejuízo para eles, Sim. com a sua honestidade, com a sua retidão, com a sua transparência, dizer assim, mas esses caras estão bancando e eu não estou fazendo nada. Uhum. Que dá pra gente ver que era mais um peso de consciência, Sim. né? Eu precisava... E toda vez eles gerando crédito para você, não de dinheiro, mas sim de valores. Sim, acreditando. Vendo em você, isso que a gente vê aqui agora. Sim. Um compromisso, um futuro, um resultado a longo prazo. Que tá aí o resultado de 12 anos. Seria isso mesmo, que tava esse conflito interno dentro de você? Eu me cobrava muito. Eu diminuí bastante a cobrança, mas eu sempre me cobrei muito. E eu acho que isso vem da criação mesmo, a gente vem lá atrás e tudo. Mas, por exemplo, nós sempre tivemos bastante indicações. Mas quando o meu marido mandava um conhecido dele do trabalho, aí eu pensava, meu Deus, porque se não der certo, aí ele vai, além de falar mal de mim, ele vai falar mal do meu marido que indicou aqui. Então, se o amigo do meu pai não ficar satisfeito, ele vai falar pra mim e pro meu pai, pra estudar. Sabe aquela coisa assim? Esse quanto mais de indicação, quanto mais de terceiro grau, mais peso tinha de responsabilidade. Meu Deus do céu. Aí hoje, essa diferença é porque assim, eu falo, nossa, que bom, fulano tá reconhecendo nosso trabalho, mandou mais um. Então, isso aí é questão de conhecimento mesmo, é questão de validação. E divisão, né? E divisão, porque... Você acabou de fazer um comparativo. Eu tinha a visão do que eu era responsável pelaquela indicação. Exatamente. Agora você já mudou a visão. Olha que legal que eu estou sendo reconhecida por mais pessoas. É ponto de vista. Ponto de vista. E aí, meu príncipe? Eu gosto de pensar, né? A gente tem falado muito, principalmente com a vida do empresário, que o cara tinha um bichinho, né? Mordia. Eu queria ser empreendedor, eu nasci para empreender. Picado, né? Eu era o change vermelho, eu era o super-homem na brincadeira, eu era o Lion. E no seu caso não era, né? Talvez o seu sentimento ali era do Tiger, a pessoa que estudava muito. E eu pensei em oferecer pro Isaac, eu cheguei a falar para ser funcionária, eu falei para ele uma vez, eu falei, Isaac, vamos fazer o seguinte, assina minha carteira. Assina minha carteira, porque, pelo amor de Deus, não tá rolando. Porque, assim, aí eu vou ser funcionária e é uma cobrança menor, a minha cobrança, né? A sua cobrança e não ele. Não, ele não tava nem aí. O Isaac foi na corretora, tirando por conta de velório, acho que umas 3 ou 4 vezes nesses 12 anos. Acho que ele foi quase mais pra velório do que pra visita mesmo, sabe?
Então, assim, o pessoal, você tem um sócio? Tem, gente, o Isaac, né, tal. Ele vem, não vem aqui. Então que bom, né? Eu pensava, Só no contrato. Só no contrato ali. Só no contrato. Só ele aparece só no contrato. Contra resultados não tem argumentos, né, Isaac? Não tem jeito. Não tem como. Quando o resultado tá vindo, meu amigo, você não precisa preocupar. Quando você viu lá a Cia Gold brilhando, de diagonal, à noite, naquela esquininha, que você entendeu que ela tinha um propósito? Que o Isaac falou muito de propósito de pessoas, Sim. que ele valoriza a equipe humana dele. Um dia o Isaac falou pra mim, porque assim, de verdade, a nossa equipe ela é muito, muito bem estruturada. Eu sou apaixonada nas meninas, assim, de verdade. E um dia eu falei pro Isaac, Isaac, você escolhe umas pessoas assim, como que você acha essas meninas em Goiânia, assim, desse tamanho? E ele falou assim pra mim, Ana, eu posso não ser o mais inteligente, eu posso não ser o mais bonito, mas eu conheço as pessoas. Então, quando ele bate o olho e tal, eu falei, Ana, eu sabia que ia dar certo aí. Eu pensei, tinha uma bola de cristal, ele é amigo próximo de Deus demais, porque não tem como, porque eu não acreditava. E ele sempre fala, eu vejo as coisas lá na frente e tal, vai dar certo, não tá fazendo nada de errado, Ana. Então, não tem como dar errado, né? Mas é difícil, gente. Produto bom, né? É o que eu costumo dizer. Que quando você tem um produto bom, um produto que se autovalida, porque você está no interior. E o interior, a gente sabe como é carente. É carente de mão de obra, é carente de profissionais especializados. Gosta muito de proximidade, né? Não, assim, as pessoas gostam muito da proximidade, mas, por exemplo, né, a gente tem situações que a pessoa precisa de um médico, precisa deslocar não só para a cidade mais próxima, tem que vir para Goiânia, 180 quilômetros. Sim, um exame, um ecocardiograma tem que sair da cidade. E aí você vai falar de um acidente, de uma batida, de um capotamento, de um PT. A pessoa fica apavorada, fala, cara, eu não vou fazer seguro aqui, eu vou fazer seguro com alguém lá de Goiânia, ou com alguém da cidade mais próxima, fica mais fácil. E aí, quando o produto começa a se validar, aí você fala, não, posso vender isso aqui agora com rodo. Pega a bacia agora e fala, não, traz todo mundo aí, que nós vamos fazer para todo mundo, faz fila. E agora que a Ana, né, nós chegamos no assunto que a Ana superou, acreditou naquela visão iluminada, assim, a partir de agora, eu sou o Cia Gold. Aqui vai criar raízes, né? E trazendo agora para os dias atuais, quais os diferenciais da Cia Gold, além de um bom relacionamento, bom atendimento, credibilidade, responsabilidade, compromisso, ética? Ele quer mais, hein? O cafezinho. Você não falou do cafezinho aí, do espaço do cafezinho. O que você acredita que a Cia Gold entrega mais? A Cia Gold tem um compromisso com o cliente. Ela não vai só vender. Eu tenho um compromisso, não é só um contrato que tem a apólice, condições gerais, prêmio a pagar, franquia. Não, eu tenho um compromisso. E, na verdade, eu tenho a responsabilidade de dar todo o respaldo que o cliente precisa na hora de um acidente. Porque hoje é muito comum dizer assim, mas você não quis contratar, mas você não quis fazer, por isso que não tem cobertura para tal coisa. Não é assim. A gente tem que conhecer o cliente, conhecer essa necessidade do cliente para saber o que é o produto que ele precisa. Por exemplo, um cliente que não tem o porquê ter um carro reserva contratado, que aumenta no valor de seguro, mas ele tem um carrinho ali mais básico, deu uma moto para andar, ou só usa o carro fim de semana, eu não vou encarecer aquela apólice desnecessariamente. Outro caso também, o cliente fala, olha, eu não tenho paciência de esperar o farol do carro chegar, porque eu já gosto de ir lá em Goiânia e troco, e o mesmo tempo, porque tem um processo, a gente pede, demora aí, se não tiver no estoque da loja, demora até uma semana para essa peça chegar. Então, Ana, não contrata não, ele é muito esclarecido. Então, os nossos clientes lá na Cia Gold, eles têm esse esclarecimento. O senhor tem vontade de contratar o carro reserva? A condição é a seguinte, tem que ter um cartão de crédito para deixar como calção na locadora. Não gosto de deixar cartão. Então, não vamos contratar. Porque uma coisa é eu ter um preço mais caro, ganhar uma comissão, mas na hora que o senhor for precisar, não vou usar, eu paguei desnecessário. Então, isso é um diferencial muito grande, Crispim. Olha só. Então, você está me dizendo, né, que é o de praxe que você faz. Sim. Que, eu quero um seguro total. Geralmente, aqui em Goiânia, a gente fala, eu quero um seguro total, tá? Tá. Mas aí, vou fazer a pergunta que o Isaac esclareceu muito bem, as entrelinhas lá no contrato lá, né?
E então, o que é um seguro total? Você abre esse seguro total para a pessoa para ele ter o poder de decisão. Com certeza. Ah, para que você quer um carro reserva? Você tem carro em casa? Não, tem. Minha filha tem, minha esposa tem. Da minha esposa, ela quase não usa. Quase não usa, minha menina só Sim. para faculdade. Então vamos tirar isso. Para que você faz isso? Sim. Né? Ah, fica na rua. Ah, mas para que você pôr na rua? Não, você usa o dia inteiro na rua? Não, lá no meu serviço é garagem. Então para que aumentar isso se não está na rua? Que interessante isso, né? Quando você faz seguro total, o cara brilha o olho, né? Opa, peraí, então só assina aqui para mim, né? Aí vem as particularidades, até o Isaac falou, né? Que depende da apólice, se o animal se você bater no animal é uma coisa, o animal bater no seu carro é outra, né? Exatamente. Isso é Muda maravilhoso. Isso muda o jogo, gente. Isso muda a ação, muda a empresa e muda muito mais a corretora. Se é Gold, presta atenção nesse nome, hein? Né, Crispim? Rapaz, eu fico impressionado quando a pessoa estava pesquisando aqui, para não falar muita bobeira, quando a pessoa ela encontra o Ikigai dela. O que é o Ikigai? É a razão de viver. É que ele é meio psicólogo também, viu? Eu sou igual você, Terapeuta. gosto de dar umas lidas assim, Uma para dar, reflexão, né? para dar uma mentira depois, sabe? Eu não minto, não. Eu uso o chat GPT, que é mais fácil aqui. Ó. É assistente dele. Minha Não, mas ele assistente tá aqui. Entendi. E ele vai profundo na... Que o Ikigai é o quê? Você fazer, né? Uma junção ali, é até interessante que ele monta uma mandala assim, que ele fala que é o que você ama, o que você faz bem, que é o que eu tô falando, é o Ronaldinho Gaúcho, né? O seu talento, é o que o mundo precisa, que é a sua missão, e o que você pode ser pago. E quando isso se junta, você vive numa situação de Ikigai. Você vive pela razão de viver. Que é igual a pessoa fala, quando é que você para? Quando é que você vai aposentar? E se os meninos quiserem vender e vão vender e vão sair, como é que vocês vão fazer? Entendo. Isso é uma coisa que você fala assim, eu viveria a vida inteira veinha fazendo Vendendo isso aqui, seguro. que é viver no Ikigai, né? Sim. É uma coisa dessa, a gente consegue entender que vocês, né, principalmente os nossos parceiros da Cia Gold, eles entram num propósito tão grande que acabam encontrando nas Verdade. pessoas a mesma coisa. Com certeza. Eu quero ajudar. Se identifica, né? É cultura. Sim, A cultura que leva um negócio mais para longe, né? é verdade. Projetos. Quais são os novos projetos? Aonde que você vai ficar apavorado agora? Lá em Vicentinópolis. O que a gente está de expectativa para próximos passos? A gente quer crescer. Isso, e no crescer é a partir de nós. E eu preciso realmente crescer interiormente para dar conta do externo. E isso faz muito sentido para mim, porque não pegar mais do que é possível. Ah, Deus não manda nada acima, mas e a gente? A gente pega coisa acima, depois abre o bico, né? Então, assim, essa parceria de abrir novos escritórios, de encontrar esses parceiros e poder contribuir mesmo. Eu falo assim, até nível de treinamento, até nível de estrutura, e crescer mesmo no sentido interior, para depois poder oferecer para alguém. Porque eu acho assim, aquela coisa de ninguém dá o que não tem é muito real. Não tem como eu falar, vamos crescer se eu não estou conseguindo gerir o eu aqui, não estou conseguindo me identificar, me conhecer. Isso é muito interessante, né? Do que nós vamos duvidar da capacidade de quem já vendeu salgadinho, de quem já trabalhou em oficina mecânica, de quem que a gente vai duvidar de uma turma dessa, né? Onde eles vão chegar, é né? saber, hoje o público maior da Cia Gold em Vicentinópolis é o quê? É equipamentos... Automóvel. É mais automóvel. Sim, mais pessoa física. Mais pessoa física. A gente tem, o agronegócio é muito forte, mas a gente tem bastante automóvel. O nosso a maior porcentagem de clientes é Vicentinópolis, mas a gente chega até Mato Grosso, a gente chega em Rondônia, clientes de Vicentinópolis mesmo. Então, fora Goiânia, fora todo mundo lá, mas em Vicentinópolis nós temos cliente até Rondônia, Mato Grosso e... Olha a hora de abrir um isso aí. escritório lá mais pra cima, tá vendo? Chegar no Mato Grosso. Paraná também tem Paraná. Hoje é onde que tem as filiais da Cia Gold, Vicentinópolis, Buriti, Vicentinópolis, Buriti, Catalão, Itumbiara e Goiânia. e Goiânia. 5 unidades. Cinco Nós unidades. somos a caçula. e a ideia é abrir mais aonde? Já tem esse projeto com essa turma Isso aí? aí Que é não com o chefe. é com o chefe? É.
Agora você quer saber de estar dentro, né? Acabou. Abriu a porta, eu tô entrando junto. Falar para ir é só falar a hora. É o bora mesmo. Vamos com Deus. Essa é a parte boa, né? Depois que a gente encontra, a gente vê que as coisas ficam mais fáceis, ficam mais naturais. Sim. É o que o pessoal fala, né? Entra no modo automático. O Isaac falou assim, eu tô com um projeto aí, vamos, tá, beleza. Aí ele falou, você vai ser entrevistado, tal, pro dia, tal. Eu falei, agora? Assim, já? É agora. Nesse então, ano, depois você não tá desse falando jeito. 2026. E eu falei, então tá, vamos, me avisa aí. Então agora eu já tô deixando a vida me levar. Já viu que é por aí mesmo. É por aí mesmo. Isso é tão maravilhoso que realmente fideliza esse relacionamento de acreditar Sim. um no outro agora, que agora ficou recíproco, né? Sim, nós passamos por muitas coisas. Eu e o Isaac, assim, eu não falo que a gente é irmão porque não é da minha mãe e do meu pai, né? Mas acho que poderia ser. E assim, eu passei por perdas, e toda vez eu pude contar com eles. Porque quando eu perdi minha mãe, foi muito difícil, porque eu pensei assim, agora a pessoa no mundo que ia me ajudar, porque tem isso, né? Lógico, Claro. Eu sempre tive a ajuda de todo mundo, sempre tive muito respaldo do meu marido, dos meninos da corretora, todo mundo. Mas quando você perde sua mãe, você fala, e agora, José? Então, eu falo isso aqui porque eu já falei isso pro Isaac. Não sou hipócrita de dizer só ao vivo. Mas eu me sinto muito acolhida, porque eu sei, assim, que eu posso recorrer, da mesma forma que eles podem contar comigo, eu também posso recorrer a eles, e isso para mim é saber que eu não tô sozinha mesmo. Ninguém, na verdade, está. Sabe, Crispim, tem um comentário paralelo aqui para Ana ouvir esse debate, nós dois aqui. Sabe o que me dá aqui de coração, vendo a Cia Gold e a turma dela, que ela existe uma alma, que ela tem um sentimento à empresa. Ah, sim. Sabe, assim, pelo que eles contam, é diferente, vida gostoso, própria, né? e justamente, que ela parece que tem uma alma acolhedora. A Cia Gold tem isso, sabe, de não acolher só vocês, né, diretores, donos, né, Sim. mas sim a equipe, colaboradores, principalmente os clientes, né. Cara, Depois ninguém entende como é que cresce, como é que desenvolve. Né? A gente vai tendo discussões com outros empresários, vai tendo análises com outras pessoas, aí a pessoa, não, porque o funcionário tem que ter medo. Ele tem que ter medo de perder o serviço. Se ele não tiver medo de perder o serviço... Tem que ameaçar, tem que cantuar. Se ele não tiver meio Na corda apavorado, bamba, né? se ele não souber mais ou menos ali como é que as coisas vão ser, aí vai dar certo, aí o negócio... você vai conseguir manter aquela pessoa. Mas será que você queria manter aquela pessoa? Né? É aquela história. Se você chegar hoje na Cia Gold e falar, galera, é o seguinte, nós conversamos lá com o Isaac, conversamos com o pessoal todo, e se vocês quiserem fazer aposentadoria, demissão voluntária, quem quiser pedir as contas e Ai, vazar, Deus. nós vamos acertar tudo com vocês. Com certeza, quantas pessoas você acha que sairia do seu time? Hoje, ninguém. Você entende? E demais da As conta. pessoas, elas vêm, né, que o pessoal fala, vêm pelo talento, vêm pela capacidade, mas elas ficam e permanecem pelas soft skills, pela cultura, pelo Quantas relacionamento. vezes né? em fim de semana, às vezes durante a semana, mas assim, véspera de Natal, Isaac, quem tá no plantão hoje? Ah, fulano. E você faz, parece que o cliente é dela, das meninas, sabe? E eu não posso citar uma porque eu tô sendo falha, porque todas. Se eu disser, Isaac, quem tá hoje? Fulano. Então ela faz, e assim, de boa, numa satisfação, que é como se ela conhecesse o cliente pessoalmente, ela conheceu o seu José, ela conheceu a Dona Maria. E é impressionante. Nunca viu na vida. E Ana tá assim, teve a exemplo disso. Em 19 de dezembro, eu estava na formatura da minha irmã e um cliente teve um sinistro e rapidamente já montou um grupo e tal. O cliente, não, pode ficar indo na festa e tal. Eu falei, nós estamos juntos. Eu tô na festa, mas nós estamos juntos aqui. Tá todo mundo de mão Todo dada. mundo. E as meninas, o protocolo é esse, o prestador aquele, a chuva que Deus mandava. E ele, assim, ficou muito satisfeito. Até a gente finalizou e ele falou, olha, Ana, muito obrigada, você e sua equipe, foi ótimo, maravilhoso. Então, assim, eu tenho total tranquilidade, falando, não posso agora, gente, me ajuda aí. As meninas vão, pega e vai com Deus mesmo, quer nem saber. Isso é maravilhoso. Isso é mostrar time, isso é mostrar o sentimento que tem a empresa, né? Sim. Me fez fazer
Um comparativo que nesse mundo de empreendedorismo a gente fala que nós, empreendedores, para crescermos, temos que estar em ambiência, né? Né? Sim. Tá entre pessoas, né? Líderes maiores ou outros empreendedores maiores, né? Mas me faz voltar para dentro da empresa, Com certeza. que ela tem que ter uma ambiência, Sim. né? Tem que Senão fazer ela não se gosto. sustenta. Que a pergunta do Crispim foi muito pertinente, né? Quem pediria conta hoje se vocês abrissem? Eu vou acertar como Agora nós estivéssemos mandando Isso. embora. E vamos dar um bônus também para ajudar pelo esse tempo que ficou aqui. As meninas brigam por causa de cliente. Elas brigam, elas ligam na seguradora e quebra mesmo, assim, ó, tudo que precisar quebrar. Não aceita, e se o prestador estiver demorando, elas pedem outro, e a coisa vai longe. Elas ficam bravas mesmo, elas são nervosas. Bom, é assim, mulher braba resolve, meu Resolve amigo. tudo. Para e chora. Depois para e chora. Mas na hora lá, Depois chora muito, mas me fez lembrar resolve. rapidinho. Antes de nós unhada ir, na garganta e vambora. Depois nós chora. antes de nós ir pro momento, que é o final, né? Vamos pro final, estamos chegando no final. Aí fica triste. Me mesmo. fez lembrar, quando você contou a história de chorando e resolvendo as coisas, eu tive uma colaboradora, uma vendedora muito interessante, a vibração dela. E ela saiu da empresa justamente por problemas de depressão, né? Sim. E era muito interessante da forma que ela agia lá dentro. Às vezes ela estava ali desabando, né, nas recaídas dela, na luta interna dela, chorando, tocava o telefone, ela... LCK Uniforme, bom dia! Sabe, aquele assim, mesma coisa, desligar e ligar ao mesmo tempo. Aí desligar o telefone, cair no show de novo, começava os problemas, os conflitos internos, Sim, né? com certeza. E tinha pessoas que, igual vai lá para tomar um cafezinho, contar a história, tinha pessoas que ligavam para ouvir o bom dia dela. Mariana, hoje eu tô ligando só para ouvir seu... Eu falei o nome, né? Tô ligando só para... Vamos manter descrição desde que eu falo o nome dela. Mas tá bom. Liguei só para ouvir seu bom dia. Isso é Coisa maravilhoso. boa. Sabe? Me fez lembrar isso. Muito Da bom sua isso. equipe, de você, da sua jornada. E por falar em jornada, né? Ai, meu amigo. As coisas, Nós tudo que é bom tem uma hora, né? Nós- Começo, meio e fim. Nós chegamos, né? No momento. Infelizmente temos que acabar. Acaba muito. Olha que esse agora vai virar parceira nossa mesmo, viu, Isaac? Porque tem muita história para Eu contar. quero viu? trazer mais gente pra cá. Eu também quero conhecer esse seu Ailton aí, viu? Trazer Pois seu tragam, Ailton, tragam. pessoal. Esse homem que acreditou numa pessoa e num notebook. Bem isso. Bem isso, né? Agora, voltando para você, quando a gente fala de jornada, eu queria que você olhasse para trás agora a Ana Carolina de hoje, né? E a Ana Carolina do passado. O que vem no seu coração, assim, vendo essa visão de retrospecto de hoje para trás? O que você falaria para nós de crescimento, de sentimento? Abra mais uma vez seu coração para nós. Nossa, aqui meu agora. Deus. É o famoso quem te viu, quem te vê. Eu considero assim, vou até usar Sim. fazer um comparativo àquela escritora brasileira, Ana Cláudia Quintana, que ela é uma médica paliativista e ela fala muito sobre o luto, sobre cuidados com pessoas que estão no fim da sua vida. E eu li um trecho, assim, eu li todos os livros dela porque eu amo ler, eu sou, assim, apaixonada. E ela fala uma frase que faz sentido aqui para mim. Vou até anotar, eu gosto Por de frase. favor, que o luto a gente não supera, o luto a gente atravessa e não precisa ser sozinho. E não que a minha jornada é de luto, muito pelo contrário. Eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa muito realizada, como eu disse aqui no início. Mas a minha história é uma história de travessia. Eu atravessei muitas coisas, muitas pontes, muitas pinguelas também, que fica aqui registrado, que não foram só flores. Eu sorri muito, mas eu também chorei. E eu atravessei acompanhada por Deus, pela minha família e pela Cia Gold. E isso, para mim, é vencer na vida. E uma coisa que me marcou quando você abriu esse podcast, que a vida da gente, a jornada, ela não é só alegria, ela é feita também de tristeza. Com certeza. Que legal isso, viu? O luto não se supera, né? O luto nós atravessa, né? Atravessamos e não precisa ser sozinho. E não precisa ser sozinho. Era para completar. Ana, agora, para nós finalizarmos mesmo, a famosa, o Jonas gosta de falar, né? A frase da lápide. E eu gosto de falar de legado, né? O que é a Ana Carolina, empresária,
dona, sócia proprietária da Cia Gold, na sua vida parasse e quer deixar nesse mundo de legado, né? Se olhar assim e falar assim, o que você quer transmitir para quem está te vendo, para quem está te ouvindo, quem está com você, o que você deixaria de legado? Ou seja, a frase da lápide. É bem profunda essa pergunta, ela é bem introspectiva. Precisaria de um tempinho para a gente refletir com mais intensidade. Mas eu acredito que eu não vou morrer. A Ana morreu tal dia. Mas, fazendo menção desse contexto aí da Ana Cláudia, que eu quero viver até o meu último dia de vida. E eu quero viver para servir as pessoas naquilo que tiver ao meu alcance. Uau! É por isso que é fácil. Tô te falando, Ronaldinho Gaúcho. Né? É fácil. É por isso que é fácil. Uai, mas ele machucou a perna também. A gente sempre machuca a perna. Manca, né? Manca. Nós vamos mancando, mas acaba sendo mais fácil. Vai pra terapia, vai ver a fisioterapia. Vai pra terapia, vai pra musculação, vai caminhar 6 vezes, 7 vezes por semana, vai ler, vai pintar, vai bordar, mas vai vencer. Vai, com certeza. Isso nos mostra por que o seu Ailton viu esse potencial em você. Essa frase diz tudo, né? Com certeza. Ana, redes sociais, aonde a gente acha, aonde os seus novos fãs vão procurar você pra você ficar eterna. Gosto de falar que a rede social eterniza a gente. Isso é verdade. Você acabou de virar eterna. Essa é uma observação que o Crispim faz muito bem e faz a gente refletir que é verdade, né? Esse mundo das redes sociais é onde nos eternizamos, né? Daqui um dia, daqui 10 anos, tem alguém assistindo esse episódio e falando, nossa, quero conhecer mais da Cia Gold, eu quero conhecer a Ana. Aí você não pode mudar mais o nome na rede social, tá vendo? Já tem... Nossa, acho que desde que eu criei essa rede social é @AnaCiaGold. Nós temos o Instagram da corretora, daqui de Goiânia, mas também tem o Cia_Gold_VCT, que é a abreviação de Vicentinópolis. Muito bom. É isso. Quiser achar ela nas redes sociais, Ana Cia Gold. Sem nada, sem segredo, sem 2 N's, Ana Cia Gold. Perfeito. Considerações finais? É o meu agradecimento, o meu profundo, sincero e honesto agradecimento pelo privilégio. É uma satisfação enorme estar aqui. É uma travessia. Hoje eu estou atravessando mais uma etapa na minha vida. Muito obrigada mesmo. Com certeza você venceu mais uma interiorização sua. Com certeza. Eu acredito desafiador. Nisso. Ainda bem que a gente é de boa, né? E a gente vai rindo e finge que tá tudo certo. Depois nós chora. Vai tirando de letra. Depois nós chora. Com você, meu príncipe. Agradecer imensamente a Ana. Foi um prazer gigantesco te ter na mesa. Né? São pessoas como você que mostram para o nosso público que empreender tem vários lados, né? O empreender, como diz, ele é um cinza que desbota e depois fica mais claro e fica mais escuro. Você queria participar de concurso, viu que não era para você, foi para o lado do empreendedorismo, se apaixonou e se realizou através do contexto de ajudar as pessoas. Com certeza. Né? Então é uma honra, um privilégio gigantesco. Né? Cada dia mais cravando a Cia Gold no coração, porque a gente vê que é formada por pessoas que se relacionam e se preocupam com pessoas. E fica mais... Nós vamos ter muito mais episódios aí. O Bora Up também está aqui para eternizar histórias de outras pessoas. Meu nome é Diogo. Sou o príncipe da inteligência artificial. Quem sabe daqui 10 anos nós estamos falando de robótica, né? Quem sabe? Fica aí, @diogocrisp.ia e Bora Up. Arruma aí em cima do Bora Up Podcast, principalmente YouTube e Instagram. E agradeço demais, mais uma oportunidade de estar aqui com você, o roxo mais gato do Goiás. São seus lindos olhos. Ana, satisfação tê-la aqui. Muito obrigada. Eu gosto de abrir muito sobre transbordo, né? Falo isso muito pro Crispim e hoje foi um transbordo. Transporte de sentimento, de valores, né? Não de
de valores em dinheiro, né? Mais valores de pessoas, de saber servir. E a gente viu isso em você aqui hoje. Viu esse potencial. Por que a CA Gold não para de crescer? Por isso que ela está aqui no Bora Up Podcast. Que bom. Que tem um compromisso com você dentro de casa, com vocês, Ana, que acredita que empreender não é fácil, né? Nosso primeiro episódio nós falamos que o empreendedor andava sozinho, mas cada dia mais nos mostra que o empreendedor não é sozinho. Basta saber com quem que ele vai andar. É verdade. Quem que vai impulsioná-lo. E o Bora Up é isso. Despeço de vocês, eu sou o Frank Borges, vocês me acham no @FrankJRBorges e na @LCK Uniformes, transformando sua empresa e seus uniformes através da LCK. Fica aqui minha gratidão, um grande abraço a todos, o Crispim pediu para nos seguir, segue lá e assiste esse episódio, logo vai estar no ar. Obrigado, viu? Obrigado, nós despedimos assim. Muito obrigada, gente. Muito obrigado.